Nessa quarentena, não saia de casa não. É muito sabonete e álcool gel na mão. Vamos embora, vai começar a aula do Dedão. Vambora, gente. Hoje a aula vai ser função do primeiro grau. Essa aula foi feita com carinho pelo professor Dentão e a professora Ana Maria para vocês, alunos do ensino médio. Vamos que vamos! Então hoje a aula função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? É uma função que a variável está elevada a 1. Se a variável estiver elevada a 2, a função é do segundo grau. E por aí vai. Então a gente vai ver a função do primeiro grau. Então um exemplo prático aqui, ó. 3x mais 2. Isso aqui é uma função do primeiro grau, porque a variável está elevada a 1. Beleza? Olha um outro exemplo aqui. Menos 2x mais 5. Também é uma função do primeiro grau, porque a variável aqui do x é 1. Beleza? Toda função do primeiro grau, ela tem esse tipo aqui. F de x igual a x mais b. O a é chamado de coeficiente angular. E o b é chamado de coeficiente linear. São duas coisas muito importantes na função. Coeficiente angular, coeficiente linear, daqui a pouco a gente vai ver a importância deles. Beleza? Então aqui nesses dois exemplos aqui, quem é o coeficiente angular aqui? É o 3. Quem é o coeficiente linear? 2. Nessa daqui, quem é o coeficiente angular? Menos 2. Quem é o coeficiente linear? 5. Beleza? Então, coeficiente angular linear. Primeira coisa que tem que saber na função do primeiro grau. Segunda coisa, o gráfico da função do primeiro grau, é sempre uma reta. Beleza? É sempre uma reta. Essa reta, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Então, você pode ter uma reta crescente, ou uma reta decrescente. Mas como que eu vou saber se a reta é crescente ou decrescente? Coeficiente angular. Se o coeficiente angular é positivo, reta crescente. Se o coeficiente angular é negativo, reta decrescente. Então esses dois exemplos aqui, essa primeira aqui, se eu for fazer o gráfico dela, isso aqui vai dar uma reta crescente. Vai dar uma reta assim, crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Se eu for fazer o gráfico dessa função, vai dar uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Beleza? Então essa é uma outra coisa importante. O gráfico é uma reta crescente ou decrescente. Tranquilo? Então vamos caminhar mais um pouquinho aí. Uma outra coisa importante é zero da função. O que é zero da função? O nome já diz. É o valor que faz a função dar zero. E é também o valor onde a reta vai cortar o eixo x. Então, a hora de fazer um gráfico lá no plano cartesiano, que é o plano x e y, então você vai fazer uma reta lá. A reta, ela vai cortar o x e vai cortar o y. Vai cortar o x e vai cortar o y. Ela vai cortar o x no zero da função. E vai cortar o y no coeficiente linear, que é o número que está aqui sozinho, que a gente já viu. Beleza? Então vamos fazer um exemplo aí. Eu tenho aqui f de x igual 3x menos 6. Beleza? Função do primeiro grau. Eu quero achar o zero da função. Então eu vou pegar essa função aqui e vou igualar a zero e resolver. Então vamos resolver isso aí. Então esse menos 6 aqui vai passar para lá. Então aqui vai ficar 3x igual menos 6 passa para lá, mais 6 positivo. Mas e o zero? O zero é neutro. O zero não vai fazer diferença. Então por isso que eu já nem coloquei o zero. Já fiz direto. Menos 6 vai para lá, mais 6. Aí o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então quanto que deu x aqui? 2. Então o zero da função é 2. Então eu já sei, olha quantas coisas eu já sei.
essa função aqui, eu sei que a reta é crescente, vai dar uma reta assim, porque o coeficiente angular é positivo. Eu já sei que essa reta, ela vai cortar o x no 2, porque o 2 é zero da função. E ela vai cortar o y no menos 6, que é o coeficiente linear. Então, ó, já sei bastante coisa. Beleza? Tranquilão? Então, agora, a gente vai fazer um exemplo completo. Vou pegar uma função, a gente vai fazer o gráfico bonitinho e fazer todas as anotações para que vocês possam depois em casa resolver as atividades que a gente vai mandar para vocês aí. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo completo agora. Do início ao fim. Então, vou apagar isso aqui também, tá? Para eu ganhar espaço aqui, porque eu vou ter que fazer o gráfico aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Acorda. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. F de x igual 2x mais 4. Beleza? Então, a gente vai fazer todas as anotações aqui e depois vai construir o gráfico. Então, eu vou fazer as anotações e tentar fazer tudo aqui nesse espaço aqui, para a gente ter esse espaço aqui para fazer o gráfico bonitinho. Beleza? Então, vamos começar pela primeira coisa. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Então, vamos anotar aqui, ó. Coeficiente angular e coeficiente linear. Então, quem que é o coeficiente angular aqui? O 2. Quem que é o linear? O 4. Então, essa reta aí é crescente ou decrescente? Ela é crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Então, já vou anotar aqui. A reta que eu vou fazer aí vai ser uma reta crescente. A reta, ela vai cortar o x e vai cortar o y. Aonde que ela vai cortar o eixo y? Onde que vai cortar o eixo y? No coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? 4. Beleza? E aonde que ela vai cortar o eixo x? Aí vai cortar o x no zero da função. Lembra? Aí eu tenho que fazer o cálculo. Como é que acha o zero da função? Vamos fazer um cantinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Zero da função. Estou fazendo nos cantos para a gente deixar o espaço do meio livre para fazer o gráfico. Beleza? Então, zero da função. Pega a função, 2x mais 4, igual a zero e vai resolver. Então, vamos resolver. 1 mais 4 passa para lá. Então, aqui vai ficar 2x igual, mais 4 passa para o outro lado, menos 4. Aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, quanto que vai dar aqui? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, o zero da função é menos 2. Isso significa que vai cortar o x no menos 2. Beleza? Com isso daqui, eu já consigo fazer um rascunho do gráfico. Mas eu não quero rascunho, eu quero construir o gráfico bonitinho com vocês, fazer a tabelinha bonitinho, beleza? Então, vamos construir o gráfico. Para construir um gráfico, a gente precisa primeiro fazer uma tabela. Então, vai fazer uma tabelinha. Essa tabelinha, XY. Uma outra coisa também que é importante, é XY. O Y sempre depende do X, ele está em função do X. Então, no lugar do F de X aqui, você pode colocar Y numa boa, que é a mesma coisa. Se você colocar Y aqui, quer dizer que o Y está em função do X. Tranquilo? Então, a tabelinha é X e Y aqui. Então, no X, você vai escolher os valores que você quer colocar no X. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, 1, 0. Vamos colocar alguns negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí o aluno fala assim, ah, eu não quero. Eu quero colocar 50, 150, tudo bem. Mas seu gráfico vai ficar do tamanho da sala de aula. Você tem caderno desse tamanho de fazer? Bom, então você vai ter que fazer uma escala, vai ficar muito trabalhoso para resolver. Então, como você pode escolher os valores, escolha valores menores, para dar gráfico menor, dar contas menores, beleza? Para você fazer cálculos menores. Mas nada impede de escolher outro número. Tá. Cada número desse daqui que eu escolhi para x, eu vou substituir no x
e resolver para achar o y. Então vamos lá. Primeiro eu vou substituir o 2. Aqui não é 2 vezes x mais 4? Então vai ficar 2 vezes 2 mais 4. Beleza? Então vamos lá. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Mais 4 vai dar 8. Então vem aqui e coloca 8. Agora vamos substituir o 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 4. Então vamos lá. Olha lá. 2 vezes 1. 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Beleza? Agora o zero. Vamos substituir o zero ali. 2 vezes o zero mais 4. Então, 2 vezes 0. Vai fazer 2 vezes 0, 2, viu? Tá cheio de aluno errando aí, porque 2 vezes 0, 2. De jeito nenhum. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 2 vezes 0, 0. Mais 4. Então, 0 mais 4, 4. Vamos colocar aqui. Agora o menos 1. Vamos colocar o menos 1 aqui. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 4. Sempre que eu uso o número negativo, eu coloco um parênteses só para não confundir. Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Então, vamos lá. Então, aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 4. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Então, dá 2 positivo. Então, vamos lá. Agora o menos 2. Vamos colocar o menos 2 aqui. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 4. Então, vamos lá. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0, porque eles são opostos. Beleza? 0. E agora o menos 3. Vamos colocar o menos 3 ali. Então, 2 vezes menos 3 mais 4. Então, vamos lá. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 4. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 2. Beleza? Então fizemos a nossa tabela. Com a tabela eu vou construir o gráfico. Para eu construir o gráfico, vou precisar apagar isso aqui, porque eu preciso do espaço aqui para fazer. Beleza? Anotaram aí bonitinho? Beleza? Então vamos lá. Fazer o gráfico de uma função, plano cartesiano, x e y. É importante você ter noção de quanto que você vai usar em cada eixo. Então, olha, o eixo x, eu vou usar número positivo até o 2 e número negativo até o 3. O y, vou usar número positivo até o 8 e negativo até o 2. Então, vou usar mais positivo que negativo. Mas vamos fazer aqui o gráfico. Então, vou ficar de costa para vocês um pouquinho, para que eu consiga fazer uma reta, um eixo aqui não muito torto, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vai tomando um copinho de água aí, vai descansando aí. Já vamos terminar o gráfico já. Relembrando que número positivo para cima, número negativo para baixo, no eixo Y. E no eixo X, positivo para a direita e negativo para a esquerda. Aí o aluno vai perguntar, por que aqui você foi até o 8 e aqui até o 2 só? Ué, por causa da minha tabela, é isso que eu falei para vocês. É legal você ter uma ideia do que você vai precisar. Aí, ó, número positivo, eu vou precisar até o 8, então eu preciso até o 8. Número negativo, vou precisar até o 2 só, então por isso que eu fui até o 2, beleza? Então, agora vamos ligar os pontos. Né? Vamos ligar os pontos. Vou colocar o menos 3 aqui, porque o x, ó, vou precisar do negativo até o 3, beleza? Então vamos lá. Qual o primeiro ponto aqui? 2 e 8. Então você vai ligar o 2 do x com o 8 do y. 2 do x, aqui é o x, ó. 2 do x, vou ligar com o 8 do y. Tá aqui o primeiro ponto. Segundo ponto, 1 do x, vou ligar com o 6 do y. 1 do x, vou ligar com o 6 do y. Terceiro ponto, 0 e 4. Então, valor de x é 0, você vai fazer o ponto no próprio eixo y e no 4. Então, você vai lá no eixo y,
faz o ponto em cima do 4 lá no eixo. Então isso é legal relembrar também. Quando o ponto está em cima do y, é porque o x livre é zero. Tá? Próximo ponto, menos 1 do x, menos 1 do x, vai ligar com 2 do y, tá aqui. Próximo ponto, menos 2 do x vai ligar com 0 do y. Mesma coisa lá, o y é 0. Então você vai lá no x e vai fazer em cima do menos 2. Lá no x, ó, vai fazer em cima do menos 2. Então isso é legal relembrar. Quando o ponto está em cima do y é porque o x é 0. Quando ele está em cima do x é porque o y é 0. E o último ponto aqui, menos 3, vai ligar com menos 2. Ó. Menos 3 vai ligar com menos 2. Beleza? Então a gente tem aqui a nossa reta. Será que eu vou conseguir fazer sem régua? Vamos ver. Vamos tentar. Ah, trem! Ah, bicho pegando! Vamos que vamos! Tá aqui a reta. Então, vamos conferir tudo que a gente tinha anotado? Primeiro, reta crescente. Deu reta crescente? Beleza. Aonde que corta o y? No 4. Cortou no 4? Beleza. Aonde que corta o x? No menos 2. Cortou no menos 2? Beleza. Então tá aí o nosso gráfico aí. O coeficiente angular, o nome já diz coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação da reta, que depois, no outro momento, a gente vai ver. Porque essa reta aqui, ela forma um ângulo de inclinação aqui, ó. Então esse ângulo de inclinação, o coeficiente angular é responsável para a gente calcular ele. É importante. Então tá aqui o gráfico da função do primeiro grau. E tem uma última coisinha que eu quero falar para vocês. Tem gente aí que olhou na tabela aqui e o espertinho falou assim: ah, tá indo de 2 em 2. Certinho. A função do primeiro grau, a função crescente, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, ela vai aumentando o x, vai aumentando o y proporcionalmente. Então, você pode ver aqui, ó, quando o x era 1, o y era 6. Aumentou para 2, aumentou para 8, tá vendo? Então, quanto mais você aumenta o x, mais aumenta o y, porque ela é diretamente proporcional. A crescente. Quando for a decrescente, ao contrário, aumenta o x, diminui o y. Beleza? Então essa é a aula de hoje, gente. Vamos encerrando por aqui essa aula de função do primeiro grau. Um beijão para todo mundo aí.